O dinheiro que financiou as cruzadas. Você já se perguntou quem pagou a conta das cruzadas? Afinal, transportar milhares de cavaleiros por continentes, alimentar exércitos famintos e erguer fortalezas em territórios distantes não é exatamente barato. Mas se o objetivo era libertar a Terra Santa, por que tanta movimentação de dinheiro entre reis, banqueiros e até monges? Que interesses estavam por trás dessa mobilização sagrada? E mais, seria possível que por trás das armaduras reluzentes, dos estandartes cristãos e das orações devotas, estivesse uma rede de financiamento tão sofisticada que antecipou práticas bancárias modernas? Pois o que pouca gente sabe é que as cruzadas não foram apenas guerras religiosas, foram também empreendimentos econômicos gigantescos, com contratos, dívidas, juros, especulações e acordos financeiros que mudariam para sempre a relação entre fé e dinheiro. Imagine cavaleiros endividados hipotecando castelos para financiar suas expedições, ou reis europeus taxando pesadamente o povo e vendendo títulos da nobreza para encher seus cofres antes de zarpar para o Oriente Médio. E o mais curioso, muitos desses recursos foram viabilizados por ordens religiosas como os Templários, que além de guerreiros devotos, atuavam como banqueiros e corretores internacionais, com uma rede de agências espalhadas da Inglaterra à Palestina. Sim, as cruzadas abriram um novo capítulo na história do dinheiro. Foram os conflitos armados que ajudaram a estabelecer as bases da primeira banca financeira cristã internacional, uma mistura de religião, ambição e poder, impulsionada por moedas de prata, promissórias secretas e cofres ocultos. Mas de onde vinha tanto dinheiro? Quem realmente se beneficiava dessas campanhas? E qual foi o papel dos primeiros bancos templários nessa engrenagem bélica e espiritual? Neste episódio do Mundo Enriquecedor, você vai descobrir como o financiamento das cruzadas revela muito mais do que um capítulo religioso da história. Ele nos mostra o nascimento de uma lógica financeira que ainda hoje influencia guerras, alianças e grandes corporações. Prepare-se para mergulhar numa trama de ouro, sangue e fé, porque nem mesmo a vontade divina escapou do poder do dinheiro. No ano de 1095, o Papa Urbano II fez um chamado que ecoaria por séculos. Cristãos do Ocidente deveriam se unir para libertar Jerusalém do domínio muçulmano. O clero prometia a redenção eterna, a nobreza via uma chance de glória, e o povo uma fuga da fome e da servidão. Mas nenhum sonho celestial se realizava sem um preço bem terreno: dinheiro. As cruzadas não foram apenas guerras religiosas, foram, desde o início, empreendimentos logísticos colossais. Um único cavaleiro precisava de uma fortuna para participar: armaduras, cavalos, provisões, armas e mantimentos para meses, às vezes anos de campanha. Estima-se que um cavaleiro francês, por exemplo, gastava o equivalente a 4 ou 5 vezes sua renda anual para financiar sua ida à Terra Santa. E para muitos deles, isso significava hipotecar terras, vender títulos ou contrair dívidas com nobres, reis ou até com ordens religiosas. Os primeiros a lucrar com esse fervor de fé foram os próprios monarcas. Reis e príncipes viam nas cruzadas uma forma de arrecadação. Impostos extraordinários foram criados, como a dízima saladina, uma taxa imposta aos súditos para financiar a Terceira Cruzada. Igrejas foram obrigadas a contribuir, e até os camponeses pagavam sua parte, mesmo sem sair da aldeia. Mas não foram apenas os reis que enriqueceram com a causa sagrada. Surgiam ali os embriões de uma nova elite financeira, as ordens militares religiosas, especialmente os cavaleiros templários. Fundados no início do século XII, eles logo perceberam que proteger peregrinos era apenas parte da missão. Com propriedades em dezenas de países, eles passaram a aceitar depósitos, guardar valores e emitir cartas de crédito. Um cruzado poderia entregar suas moedas em Paris e sacar o equivalente em Jerusalém, através de códigos criptografados e selos únicos. Isso transformou os templários na instituição financeira mais poderosa da Idade Média. Reis europeus passaram a pedir empréstimos a eles, incluindo Filipe IV da França, que anos depois se voltaria contra a ordem, em parte por causa dessas dívidas. A influência econômica da ordem cresceu tanto que alguns historiadores comparam sua estrutura ao que hoje seria um banco central aliado a uma força militar privada. Mas os templários não agiam sozinhos.
Cidades italianas como Veneza e Gênova tornaram-se aliadas indispensáveis. Controlando o transporte marítimo, exigiam pagamento em ouro e privilégios comerciais em territórios conquistados. Muitas vezes, antes de uma cruzada zarpar, as negociações entre cavaleiros e comerciantes duravam meses. Os exércitos precisavam de comida, armas, vestimentas, cavalos, mapas e tradutores, e tudo isso era vendido por essas cidades em contratos detalhados. À medida que o tempo passava, os ideais místicos das primeiras cruzadas deram lugar a objetivos muito mais pragmáticos. Na Quarta Cruzada, por exemplo, os cruzados sequer chegaram a Jerusalém. Acabaram saqueando a cristã Constantinopla em 1204, motivados por dívidas com os venezianos e promessas de lucro fácil. O evento foi uma virada chocante. Soldados enviados para lutar por Deus acabaram pilhando igrejas ortodoxas para pagar faturas atrasadas. A cruz se curvava ao capital. O impacto não parou por aí. As cruzadas pavimentaram o caminho para o crescimento do capitalismo mercantil. Ao buscar controlar rotas comerciais com o Oriente, os europeus passaram a pensar além da fé. Especiarias, seda, metais preciosos, tudo isso começou a importar mais do que relíquias sagradas. Os tesouros conquistados financiaram a construção de cidades, catedrais, universidades e novas guerras. O que começou como um grito por libertação religiosa tornou-se uma engrenagem que girava movida a dinheiro. E aqueles que aprenderam a controlar o fluxo do ouro aprenderam também a controlar o destino da Europa. No imaginário popular, as cruzadas costumam ser retratadas como uma saga de fé, heroísmo e espiritualidade. Mas por trás da cruz, erguida sob o céu do Oriente, existia uma engrenagem muito mais mundana, feita de contratos, moedas, dívidas e acordos secretos. A cruzada pela Terra Santa também foi uma cruzada pelo poder econômico. É desconcertante pensar que, enquanto milhares de soldados marchavam em nome de Cristo, outros lucravam silenciosamente em seus escritórios de pedra, contando moedas, organizando frotas e emitindo promissórias. O ideal da fé absoluta foi, pouco a pouco, dando espaço à frieza dos números. E, no fim das contas, quem venceu de fato não foram apenas os generais, mas os financistas. Os cavaleiros templários, antes vistos apenas como santos guerreiros, tornaram-se verdadeiros banqueiros de coroa e espada. Suas inovações, como os primeiros sistemas de crédito internacional, contas correntes móveis e segurança de depósitos, foram sementes do que mais tarde floresceria no sistema bancário moderno. Não por acaso, a queda dos templários envolveu acusações financeiras, dívidas impagáveis e conspirações de Estado. Eles sabiam demais, controlavam demais e deviam demais. As cruzadas também consolidaram uma elite comercial que transformou cidades portuárias como Veneza e Gênova em centros de poder que rivalizavam com reinos inteiros. O comércio com o Oriente trouxe riquezas imensas, mas também despertou uma nova mentalidade, a da busca por lucro, influência e expansão. Uma mentalidade que, séculos depois, guiaria as grandes navegações, os impérios coloniais e o próprio sistema capitalista global. Hoje, ao olharmos para os conflitos contemporâneos, será que realmente estamos tão distantes daquela lógica? Ainda vemos guerras sendo travadas com discursos de fé, liberdade ou justiça, mas muitas vezes com motivações silenciosas, ligadas ao petróleo, ao comércio, aos recursos naturais ou ao controle de rotas estratégicas. A cruz mudou de forma, mas o ouro continua sendo o combustível invisível por trás de muitas batalhas. A história do financiamento das cruzadas nos obriga a encarar um fato incômodo. Mesmo os momentos mais espirituais da humanidade, muitas vezes foram impulsionados por interesses financeiros muito bem calculados. A fé move montanhas, sim, mas o dinheiro decide quem as escava, quem lucra com as pedras e quem escreve os relatos. E agora que você sabe disso, qual será a próxima vez em que verá uma guerra santa com os mesmos olhos? Se essa história te fez repensar a relação entre religião, poder e dinheiro, deixe seu comentário aqui embaixo. Aproveita para curtir, se inscrever no canal Mundo Enriquecedor e compartilhar este vídeo com quem também ama entender como o dinheiro moldou e ainda molda o rumo da história. Porque no fim, conhecer o passado é a chave para decifrar o presente.